Eu atualmente sou diretor técnico de uma empresa que chama Nativo.net. Sou diretor de uma empresa que chama Digital Labs Brasil, que na verdade é do mesmo grupo, só que é o escritório brasileiro dessa empresa americana. E eu sou sócio fundador do Dicionário Informal. Eu queria iniciar contando um pouquinho da minha história. Eu fiz Ciência da Computação na Federal de Lavras em 2001. E em 2004, terminei em 2001, então vim direto para cá. Comecei mestrado no CNC, na USP aqui. E durante o meu mestrado, uma coisa que eu gostava era escutar música. Na época, um player que era famoso de escutar chamava Winamp. E em 2002 mudou do Winamp 2 para o Winamp 3. E eu gostava, o player tinha o que eu gostava, parecia uma frentinha de carro, de som para carro. E aí mudou para o Winamp 3 e não tinha um skin para o player que eu queria. O que eu fiz? Procurei, não tinha, vou estudar e fazer o meu. Aí eu acabei fazendo e lancei um parcial lá em outubro de 2002. Na primeira semana teve 100 mil downloads. Eu disse, opa, o pessoal gostou. Então eu vou terminar ele. E acabei fazendo a versão final, que é o Pioneer 2. Depois eu lancei, acho que em 2004, a versão 3. E eu tive 6 milhões de downloads. Mas por que eu estou falando isso? Eu acredito um pouquinho em sorte, mas eu acredito que a gente tem que construir um pouquinho a sorte também, tem que ajudar ela. Por ter feito esse skin lançado, em 2003, uma empresa americana me contratou para criar a versão oficial do skin da Pioneer para um aparelho novo que eles estavam lançando. E por causa disso eu conseguia começar a trabalhar para essa empresa de Los Angeles. Eu fiz um serviço para eles em 2003, 2004 e eu estava terminando meu mestrado. O pessoal, quando eles conversaram comigo, eu tinha 21, 22 anos na época. Eles achavam que eu estava entrando na faculdade, estava terminando o mestrado. Eu disse, não, vem trabalhar para mim. Então eu comecei a trabalhar para eles. Na verdade, eu acabei pescado para outra empresa, mas depois voltei e trabalhei nessa empresa que chama Digital Labs hoje. E o escritório deles, filial, é aqui em São Carlos hoje. Bom, em 2006, voltando aqui, quando eu fiz mestrado na USP, eu fiz mestrado em processamento de linguagem natural. Eu trabalhei no NIUC, no CNC, e meu trabalho era junto com o dicionário do corretor ortográfico do Word. E tinha uma coisa interessante nesse corretor ortográfico, no dicionário deles, é que eles tinham dentro do dicionário uma coleção de palavras, palavrões, que o único objetivo do palavrão dentro do dicionário do Word era para mostrar, mesmo que sua frase ortograficamente já estava correta, semanticamente correta, se você estivesse usando um palavrão, ele ia marcar que estava errado. E eu sempre fiquei na minha cabeça, você poderia utilizar melhor isso. E guardei essa lista no lugarzinho. E em 2006, eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos, já trabalhando nessa empresa americana. E foi interessante porque eu já tinha, antes de ir para lá, já tinha estudado inglês por, 6, 7 anos. E eu achava que eu sabia inglês bem. Aí eu cheguei lá e vi que o inglês que se aprende na escola, o inglês formal, não é o inglês que o pessoal fala. Então, se você não souber gíria, expressão idiomática, você não é fluente de verdade numa língua. E aí eu lembrei novamente dessa lista de palavrão, de gírias que eu tinha, e pensei, por que não lançar um site de gírias e palavrões e ver o que ia dar. E aí eu acabei convidando, nessa época, meu irmão, o Fernando está aqui, ele estava terminando a faculdade,
já trabalhava no Mato Grosso, eu disse, não, vem trabalhar para mim, vamos tentar lançar esse site aí. E acabou surgindo o dicionário informal. Ele é um dicionário onde os usuários enviam as definições das palavras. Então, o problema que a gente tinha era, eu fiquei imaginando na época, como eu queria aprender gíria, expressões em inglês, e não tinha muita referência, eu fiquei pensando o contrário. Imagina quem quiser aprender português e não sabe gíria, onde que ele vai aprender? Então, o problema era esse, e a solução que eu tive foi criar uma plataforma online, colaborativa, onde os usuários ajudam a definir e validar as palavras em português. Ele é baseado em três pontos principais. Primeiro, tem uma forma fácil e simples de enviar a definição, então você definiu o português. É uma forma de colaborar e compartilhar conhecimento, então se você sabe algo, você entra no site, manda lá e fica disponível para todo mundo. E os próprios usuários iam validar o conteúdo. Então quando você envia uma definição para o site, o usuário mesmo pode votar se você gostou, se você não gostou. Baseado no voto dos usuários, a gente ordena a lista das definições do site. Então, só para dar alguns números do site. Ele foi lançado em dezembro de 2006. No primeiro ano a gente teve 2.400 visitas. A gente mandou bastante spam. Encheu o saco com os amigos para visitar. Conseguimos 2.400 visitas. Em 2007 a gente já melhorou. A gente conseguiu sair na Folha de São Paulo, na Exame, e a gente chegou a ter... A gente teve 1.300.000 visitas. Hoje, quando a gente lançou o site, a gente tinha uma lista com 2.000 palavras, foi a lista inicial nossa. E hoje a gente está com 123.000 palavras definidas. O ano passado a gente fechou o ano com 60 milhões de visitas. E a gente conseguiu. E a gente já fechou parcerias no passado com o portal Abril.com e hoje a gente tem parceria com o portal N7. Também só para dar uma noção de tamanho, segundo os dados do Ibope de fevereiro desse ano, o Brasil tem 52,5 milhões de usuários ativos. O dicionário informal, também no mês passado, a gente teve 7,2 milhões de usuários no mês. Então significa que para cada 10 pessoas que acessam a internet, uma acessa o dicionário todo mês. Então foi uma ideia que a gente teve pequena e que acabou crescendo, e hoje a gente já tem 6 anos de mercado. Qual que é o modelo de negócio nosso? A gente, como é um site que tem bastante tráfego, a gente ganha dinheiro com publicidade, então a gente coloca os banners no site. E uma outra forma de ganhar dinheiro é compartilhar o tráfego com o portal. Compartilhamento de tráfego, na verdade, os portais como o R7, eles não são tão grandes, porém, quando um anunciante grande quer fazer uma campanha, eles fazem pesquisa para saber se ele vai escolher aquele site ou não. E quando você consegue o seu tráfego para o portal, significa que as mídias estatísticas passam para ele, e com isso ele consegue anunciantes grandes. Bom, para fechar, eu queria só falar algumas coisas. Faça de problemas oportunidades. Então, se você acha algo que não está certo, ou se você tem dificuldade em alguma coisa, tente mudar isso, transformar isso numa oportunidade. Seja inovador. Quando você for trabalhar, tente sempre fazer o melhor possível, mesmo que seja o seu hobby. Acho que isso é importante. Qualquer coisa que for fazer na vida, tente ser o melhor naquilo que você faz, porque se você está gastando tempo, por que não fazer o melhor? E faça você mesmo. Não adianta você ter uma ideia boa se você não botar em prática. Então, bote em prática as suas ideias. Era só dar um overview mesmo.